Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje vamos completar a reflexão do vídeo de ontem, tá? Sobre a fala do Ailton Krenak lá numa conferência na Universidade Federal de Minas Gerais, na qual ele estava refletiu, né, e saiu aí na imprensa, tem várias publicações a respeito sobre a questão do pensamento decolonial e o pensamento contracolonial e tudo mais, tá? Imperialismo, etc e tal, tá? Então ontem falamos sobre isso, falamos sobre algumas coisas e tal, e hoje vamos continuar aqui, vamos completar essa reflexão, acrescentando mais 2 ou 3 comentários à fala do Krenak, mais alguns comentários sobre o conceito mesmo de decolonial e tudo mais, né? A partir de um link ali da internet, também algumas citações de livros aqui que podem ajudar a, enfim, desenhar melhor aí alguns detalhes a mais nessa questão, tá? Então, antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, acabou de sair aí, tá? O Litoral Altura. Então tá aqui, você ganha 2 marcadores, o zap tá na descrição do vídeo, se você quiser entrar em contato aí, tá? A gente conversa a respeito. E vocês podem adquirir também o livro de poemas, tá aqui, tá? Deixo aí também o link, tá? do zap, e quem quiser entrar em contato, se quiser adquirir o livro de poemas, o romance, os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre a fala do Krenak, tá? E aí depois tem aqui um trecho do Edvard Said, um trecho também do Boaventura de Souza Santos, mais algumas ponderações, tá? Mais uma vez aqui mostro para vocês o livro do Krenak que eu já li, que é A Vida Não É Útil, tá? Esse livro aqui bacana dele. O que mais? Tem esses 2 aqui dele, tá? Que eu não li ainda, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, tá? E o Futuro Ancestral, tá aqui, esse aqui nessa capa verde bacana aqui também, beleza? Então, enfim, que é inclusive a cor da capa do livro do Darcy Ribeiro, que ele cita, né, também lá na conferência, tá? Eu falei dele ontem aqui, tá? E tudo mais. Beleza, pessoal? Então vamos lá, para a gente completar aqui a reflexão, tá? Voltando aqui à fala do Krenak. Então ele diz, né, que nós não temos de fazer crítica decolonial e sim contracolonial. Ele faz uma distinção lá, já ponderei aqui, né, a minha perspectiva sobre esse assunto no vídeo de ontem. E hoje vou acrescentar aqui mais 2 elementos, tá? Em algumas coisas que ele fala aqui que são interessantes. Eu falei, ontem eu citei aqui, né, quando ele fala sobre o excesso de referências ao conhecimento produzido nos países desenvolvidos, tá? Então vou ler de novo aqui para vocês um trecho, porque tem um comentário a mais aqui que dá para fazer, tá? Então vamos lá, né? Ele diz aqui: a comunicação de Ailton Krenak na tarde desta segunda-feira na Universidade Federal de Minas Gerais foi atravessada pela convocação ao pensamento livre, não esquematizado, nem submetido a estruturas prévias ou excessivamente formalizadas de concepção que ele demarca como coloniais, né, próprias de um mundo pouco interessado em efetivamente combater o que ele chama de crises sistêmicas, tá? Que deve estar se referindo às crises, né, a crise que a gente está vendo aí, as várias crises dos sistemas de pensamento antigos, né? Isso fica muito evidente quando a gente pega, por exemplo, um cara como o Edgar Morin, que eu falo bastante dele aqui, né? Tá aqui o Morin, A Cabeça Bem Feita, tá? Reformar o Pensamento e tal. Ele fala de interdisciplinaridade, polidisciplinaridade, multidisciplinaridade, e o Edgar Morin é um europeu, né? Só para ponderar aí, ele é um francês, tá vivo, né? Tá com 102 anos, se não me engano, grande pensador contemporâneo aí da gente. E esse livro aqui também, que eu já falei dele bastante aqui, eu li esse livro tem 1 ano mais ou menos, Introdução ao Pensamento Complexo, livro brilhante aí do Edgar Morin, e que ajuda a ler uma quantidade gigantesca de coisas aí de maneira mais ampla do que a gente vê na maioria aí das ponderações, tá? Então, bom, e aí ele continua, né? Quer dizer, só para finalizar, o Morin é um pensador, um estudioso, um escritor que, enfim, está publicando e pensando e refletindo e deslocando ali ideias sobre essa questão das crises sistêmicas, né? Ele inclusive tem um livro que é o Ciência com Consciência, eu tenho também aqui, já li, no qual ele redesenha e apresenta alternativas para a própria ideia antiga de sistema, tá? Então interessante também ponderar isso aí. O que mais então? Na esteira desse pensamento, eles continuam aqui, Ailton Krenak criticou o excesso de referências
ao conhecimento produzido no âmbito dos países desenvolvidos, como se dependêssemos deles, né, para validar o conhecimento produzido por nós, e a mobilização, em certa medida, a crítica que vem sendo feita da ideia de pensamento decolonial. E aí ele diz, né, sou convidado por muitos de vocês a ler suas teses e dissertações, então vejo vocês fazendo lá uma crítica decolonial. Eu fico me perguntando, a gente está na Europa, né? E aí ele finaliza ali e depois tem outros comentários aqui. Quer dizer, ele diz, dá até para completar aqui, ele diz, né, a gente não tem de fazer uma crítica decolonial, tem de fazer uma crítica contra-colonial. A gente tem que denunciar e detonar o pensamento colonial como uma coisa que se perpetua, inclusive, a partir da nossa própria maneira de produzir conhecimento. Muitas vezes pensamos que estamos produzindo novas epistemologias, mas elas estão eivadas de pensamento colonial, cheias de vícios, né? E aí ele finaliza, né, dando uma zoada no Deleuze e tal, e dizendo que ou a gente às vezes está achando que está, né, sendo deleuziano, está sendo bobão, né? E muitas vezes é isso mesmo. Agora, tem alguns detalhes aqui que eu queria ponderar, tá? Primeiro, eu concordo plenamente com ele com relação à ideia de que a gente não pode ficar esquematizado nem submetido a estruturas prévias ou excessivamente formalizadas de concepção, né? Concordo plenamente, e recentemente eu fiz um vídeo aqui criticando a ideia de racismo estrutural exatamente por isso, porque fica ali como se fosse uma coisa que está ali cristalizada e não tem como mudar, quer dizer, né? Então, se a gente fica preso nisso, a gente não acrescenta elementos novos, não dialoga com a produção contemporânea, e enfim, fica preso, né, no marxismo do século XIX, ou num proto-liberalismo do século XVIII, enfim, né? E aí a gente não caminha, não percebe nuances diferentes do mundo e tudo mais, tá? Então tudo isso eu concordo plenamente. E ele continua aqui dizendo que, né, essas estruturas prévias são próprias de um mundo colonial e pouco interessado em efetivamente combater, né, as crises sistêmicas, e aí ele critica o excesso de referências ao conhecimento produzido no âmbito dos países desenvolvidos, como se dependêssemos deles, né, para validar o conhecimento produzido por nós e tal. E, bom, isso aqui eu concordo em parte, né? Por quê? Primeiro, porque eu fiz alguns vídeos aqui, porque eu tenho tido um insight aqui nos últimos meses do quanto que a antropofagia do Oswald e do Oswald de Andrade, né, lá do modernismo e tudo mais, quem quiser acessar os vídeos aí, né, do último mês aqui, eu fiz vários aqui falando sobre isso, não só exercita um pensamento muito autocentrado, que, repito sempre, naquele momento era talvez inevitável, etc. e tal, mas que se sustenta até hoje em uma série de produções brasileiras, em uma série de olhares brasileiros, e que, na verdade, acaba fazendo com que a gente fique com uma produção muito autocentrada e ou não dialogue com uma produção dos países, enfim, né, que se chama de países desenvolvidos e tal, por ressentimento, né, ou por mera, digamos, né, por mera bobagem mesmo, né? Porque, pô, né? E aí eu acho que esse caráter muito, digamos, generalizado, né, que esses movimentos neoidentitários mais recentes têm taxado, né, na Europa, como se o problema do mundo fosse um eurocentrismo, etc. e tal, atrapalha tanto quanto ajuda, né? Se por um lado ajuda, né, você a entender que você não pode ficar preso só na bibliografia e na produção intelectual e artística, filosófica, etc. e tal da Europa, por outro, muitas vezes isso acaba criando uma mentalidade que é uma mentalidade restritiva. Eu só tenho que ler pensamento do brasileiro, pensamento do Brasil, pensamento da África, e é só isso aí mesmo, senão, entendeu? A gente fica preso lá, e aí a gente começa a não dialogar com as coisas boas que existem na Europa, né? Porque se a Europa produziu o Hitler, ela produziu também o Beethoven, né? Se ela produziu o Stalin, né? O Stalin não, me fugiu agora aqui o Mussolini, né? Se ela produziu o Mussolini, ela produziu também, enfim, né, uma quantidade gigantesca de coisas bacanas, produziu também o Flaubert, né, produziu o Baudelaire, e o Picasso, quer dizer, vários artistas geniais e brilhantes
que a gente pode estar o tempo todo dialogando com eles, porque são pessoas que produziram coisas bacanas, né? E a gente, enfim, né, taxando ali a Europa como se fosse só algo, né, enfim, quer dizer, resumindo a Europa, aquela experiência, né, da escravidão e a experiência do nazismo, etc. e tal, a gente, enfim, perde o que existe de positivo lá. E isso não é mera obviedade de superfície, né? Porque isso é uma das bases da defesa que esse pensamento neo-identitário faz pela via dessa lógica dita decolonial ou contracolonial, da necessidade de abandonar qualquer tipo de perspectiva sobre Portugal. No limite, eles taxam Portugal como inimigo, como opositor, como adversário. Isso a gente vê nos textos, né? Eu estava lendo aqui um livro, estava lendo um artigo aqui, eu não sei se eu separei o livro aqui, mas acho que eu não separei não, mas um artigo, um livro sobre o Murilo Mendes, e a autora, o autor, aliás, né, o pesquisador lá que fez o livro, ele cita alguém lá do modernismo, mas num contexto atualizado, colocando Portugal como adversário, né, até hoje. Então a gente vê isso, que os neo-antropófagos que a gente tem hoje no Brasil, até hoje, né, eles continuam trabalhando com a ideia de que Portugal é nosso inimigo, nosso adversário, né, o nosso opositor, né? E essa é a base, para mim, hoje está muito claro, depois do que eu tenho lido aqui, estudado, pensado, refletido, é a base daquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, do mazombismo, neomazombismo, e o que eu chamo de reflexividade negativa, etc. e tal. A gente fica negando uma parte que a gente tem aqui, né? Isso é inegável, né? Acabou de passar aqui um bandidinho dessa gentinha nojenta provocando aqui com lixo, que é isso que eles são, né? Então, enfim, pessoal, vamos voltar aqui, tentar aqui de novo, porque, né, enfim, estou aturando essa quadrilha de bandidos aqui, sabotando a minha vida, não tem jeito, né? Bom, então vamos lá, voltando aqui, tá? E aí, então assim, né, essa é a base do que a gente está vivendo, né? Todos esses movimentos neo-identitários, esses movimentos e que tentam pensar a política, né, e tentam pensar a história, tentam pensar a cultura brasileira a partir desse pensamento dito decolonial, né, ou dessa tentativa de reler a relação colonial com Portugal, etc. e tal, acabam hoje, século XXI, taxando Portugal como inimigo, como adversário, como opositor, etc. e tal, né? Então isso é um problema seríssimo e a gente tem que aprender a reler isso de alguma maneira, né? E não vai ser fazendo fofoca que nem essa gentalha nojenta que eu estou aturando aqui que a gente vai aprender isso. Tem que estudar coisa séria, né? E não virar um merdinha como esse velho otário que eu estou aturando aqui, cometendo crime contra mim todo dia e, enfim, né? E ninguém faz nada para me livrar desse inferno, tá? Mas enfim, pessoal, eu tenho dito aqui também que de madrugada, quando eu estou fazendo aqui os vídeos, né? E agora eu estou fazendo um vídeo de madrugada, mais ou menos aqui, sei lá, 1h30 da manhã e tal, eu tô ficando mais em paz, né? Porque eu não tô aturando isso que esse animalzinho fez agora aqui com um capachinho, entendeu? E aí eles estão aqui tentando poluir, que é uma gente inacreditavelmente baixo nível, assim, impressionante, realmente. Mas enfim, voltando, então ele diz, né, que ele critica o excesso de referências, então por um lado isso procede, por outro a gente tem que ter uma certa cautela com isso, né? Porque senão a gente fica negando Portugal, tá? E acaba, enfim, perdendo, né, não só... Porque o que eu estava falando aqui em relação ao Hitler, né, e comparando aqui o Hitler com o Beethoven e tudo mais, serve para Portugal também, né? Portugal teve aquela galera que gostava de escravizar os outros, que era inclusive muito parecida com esse velho retardado que eu estou aturando aqui, a gentinha nojenta dele, que adorariam ter escravinhos lá, é uma gentalha que se acha pós-humana, entendeu? É um bando de imbecil, então, só que tem muito dinheiro, estão atrasando a minha vida aqui, né? Entendeu? Poluindo a minha vida com o lixo que eles são. Mas enfim, da mesma maneira que tem enfim, essa diferença, né, evidente entre o Hitler e o Beethoven, por exemplo, Portugal também, né, tem aquela galera que gostava de escravizar os outros lá, e tem o Fernando Pessoa, né, então tem o Saramago, enfim, né, então a gente não precisa colocar Portugal como algo que é da ordem do mal, né, enfim, tá? Inclusive o Saramago é um cara que fez uma produção, né, na sua vida ali, quase que toda, né, fazendo críticas ao catolicismo exagerado de Portugal, essa religiosidade exagerada,
que é, diga-se de passagem, uma parcela significativa do que sustenta o pensamento patético desse velho medíocre que eu estou aturando há 8 anos aqui. É enfim, né, é um crentezinho disfarçado de psi, né, dentre outras coisas. É só ler lá as merdas que ele escreveu já, entendeu? É isso que ele pediu aqui agora, então tá escutando, né? Enfim, voltando aqui, pessoal, então, em relação a Portugal, eu acho isso, né? E aí, vamos então continuar aqui com a questão, né? O que mais está aqui? Bom, e aí fala das novas epistemologias que estão eivadas de pensamento colonial, cheias de vício, etc. e tal. E isso também a gente percebe que muitas vezes tem experiências nos países mesmo ali que estão se desenvolvendo, é o caso da Alemanha do século XVIII, XIX, né? Que às vezes autores locais não contribuem tanto quanto um autor de fora, conectado com as ideias locais, etc. e tal, que foi o caso do Shakespeare lá no romantismo alemão, por exemplo, né, que era um autor inglês, né? Então se a gente fica muito autocentrado, a gente acaba inclusive perdendo a noção aí do respeito ao outro, que é isso que esse velho medíocre já perdeu há muito tempo, né? Talvez nunca tenha tido, né? Bom, e aí passemos aqui para a questão do conceito de decolonialidade, tá? No verbete da decolonialidade aqui no Wikipedia, tá? Eles dizem o seguinte aqui: apesar da colonização formal e explícita ter terminado com a descolonização das Américas, pelas sucessivas proclamações de independência nos séculos XVIII e XIX, e a descolonização de grande parte do sul global no final do século XX, especialmente a África, né? Os seus sucessores, ou seja, né, o imperialismo ocidental e a globalização, continuam a perpetuar a desigualdade e a opressão de alguns povos, né? Então, o imperialismo ocidental e a globalização continuam a perpetuar a desigualdade e a opressão de alguns povos. Se vocês lerem o verbete inteiro lá, vocês vão ver que eles falam aqui de um imperialismo ocidental, mas ficam presos o tempo todo na noção do eurocentrismo, como se esse eurocentrismo fosse o tal imperialismo ocidental. E isso é uma visão radicalmente ingênua em relação à América Latina, especialmente, né? Talvez a África tenha nitidamente e talvez ali de maneira muito evidente até uma experiência com o tal eurocentrismo, né, que é muito contemporânea, porque são colônias de países europeus, né, são pós-colônias, alguns continuam ali, né, com dívidas e tal, enfim, né, uma relação ali meio que de neocolônia, né? Mas a América Latina já superou isso há muito tempo, né? Então, o neoimperialista da América Latina é os Estados Unidos, com certeza, né? Não tem como negar isso. E esse neoimperialismo, ele se configura de maneira muito explícita e evidente na economia, nas políticas de Estado que eles têm aqui para a região. Eles dizem isso abertamente, tem vídeos deles dizendo isso, nossa política para a região e tal, temos um plano para não sei quem, e eles taxam, né, eles taxam governos de esquerda como inimigos, tentam dar golpe aqui toda hora, né? Na Bolívia, volta e meia tem golpe, no Equador teve golpe, na Venezuela, aqui no Brasil estão golpe toda hora aqui, né? E esse pensamento dos neoidentitários, ele tem dois problemas nesse sentido, quando ele foca nessa lógica decolonial pautada na Europa, né? Eles ficam cegos para essa interferência política e cultural dos Estados Unidos aqui na região, né? Sempre lembrando, os Estados Unidos não enfim, né? Seria ignorância colocar os Estados Unidos como no mesmo balaio, como tudo que produzido pelos Estados Unidos é ruim. Eu sou um fã do rock dos Estados Unidos, tem muita coisa lá que eu gosto, contra a cultura, etc e tal, mas, enfim, enfim, lá o Vale do Silício, etc e tal, tem muita coisa legal nos Estados Unidos, mas também tem muita bizarrice e a política de Estado deles é radicalmente neocolonialista, né? Então, enfim, e aí isso gera um problema na visão dos neoidentitários, que eles começam a ignorar essa questão. E outra, esse ponto aqui é o mais importante e é aquilo que eu acho a crítica mais incisiva a esse tipo de comportamento dos neoidentitários. Essa cegueira que os neoidentitários têm para a questão dos Estados Unidos, cegueira essa causada pela perspectiva meio, né, talvez ali muito equivocada, né, em relação a Portugal, essa cegueira
cai como uma luva no colo dos neoliberais, que, em alguns casos, os neoidentitários conseguem, inclusive, enxergar. É o caso da perspectiva da Márcia Tiburi aqui nesse livro, quando ela fala aqui de um neocolonialismo neoliberal, tá? E só que a maioria esmagadora dos movimentos neoidentitários conectados com essa ideia de decolonialidade, contra-colonialidade, etc. e tal, ficam presos na Europa e passam a ficar cegos para essa questão do neoliberalismo dos Estados Unidos, que é o grande neocolonialismo aqui, né, da América Latina, e acabam contribuindo para avolumar o poder desse discurso aqui dentro. Por quê? Porque, no limite, esses discursos neoidentitários, desvinculados de uma reflexão mais ampla, né, eles acabam caindo em quê? Subgrupo, e começam a perder de vista a questão nacional, que é exatamente aquilo que interessa aos neoliberais, que defendem isso toda hora, todo dia, o tempo todo. Né? O importante é o interesse privado, o importante é o interesse individual, o negócio de política acabou, isso acabou, o Estado-nação acabou, né? Entendeu? Então os neoidentitários por essa via acabam sendo enfim, uma massa de manobra fácil na mão dos neoliberais, que são os verdadeiros neocoloniais aqui da América Latina, especialmente no caso brasileiro aqui pra gente, tá? Então essa é mais uma crítica importante que eu acho que tem que ser feita. E aí, para finalizar, eles falam aqui do Edward Said, né? Vou repetir para vocês aqui, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Eles dizem aqui, né, que o texto mais influente dos estudos pós-coloniais é o Orientalismo, né, que é esse livro aqui do Edward Said, tá? O Oriente como Invenção do Ocidente, que é um livro bem interessante, eu não li inteiro. Estou até com ele aqui na lista para ler e tal, estava programando aqui, fazer uma pesquisa lá até para o doutorado, que essa gente nojenta está sabotando aqui, mas enfim, tá? Então tá aqui. E aí, o ponto é o seguinte, né? Eles dizem que o livro descreve a invenção europeia do Oriente no século XIX como uma região geográfica considerada, racialmente e culturalmente inferior, distinta à Europa. Porém, sem a descoberta europeia das Américas do século XVI, que eventualmente é chamada de ocidentalismo, em oposição à noção de orientalismo, a posterior invenção do Oriente teria sido impossível. Já falei que esse ponto aqui para mim é ingênuo, né? Eu acho que isso não mudaria nada, tá? A Europa produziria uma visão, enfim, né, eurocêntrica do Oriente Médio, do Oriente lá das Índias e tudo mais, independente da descoberta da América, né? Agora, vale pensar no Edward Said aqui, tem duas coisas que eu marquei aqui dele que podem ajudar a gente a entender aí o problema. Primeiro, tem um capítulo aqui que ele fala, ele cita o Bouvard e Pécuchet, né, que é um romance do Flaubert, e faz uma série de reflexões dialogando com um romance produzido por um europeu, né, para poder apresentar ali problemas na visão, enfim, né, que os personagens do romance personificam, digamos, né? Então, quer dizer, ele não está negando a Europa nem no nível da referência, né? Ele está com uma lógica aqui que é uma lógica complexa, mais próxima do Morin do que essas perspectivas neoidentitárias e enfim, né, decoloniais que centralizam a Europa num polo negativo absoluto e não dialogam com nada lá, né? Mas ele diz aqui então, né, que... e aí ele diz o seguinte aqui, desde o início, na página 107, desde o início, portanto, o orientalismo trazia dois traços. Uma autoconsciência científica recentemente encontrada, baseada na importância linguística do Oriente para a Europa, e dois, aqui é o mais importante para a reflexão de hoje, uma inclinação a dividir, subdividir e redividir o seu tema, sem nunca mudar de opinião sobre o Oriente como algo que é sempre o mesmo objeto, imutável, uniforme e radicalmente peculiar. Se você coloca a Europa no polo negativo, de maneira imutável, uniforme e etc. e tal, você cai no mesmo erro dos orientalistas, que o Edward Said está denunciando aqui nesse livro, que é uma referência dos movimentos neoidentitários. Então, o ponto importante nesse particular aqui, eu acho que é apresentar que, inclusive, esse diálogo com a produção europeia pode ajudar a desenhar melhor ali essas questões, para além do fato de que pode ajudar também a enxergar melhor a questão de Portugal na questão brasileira, tá? Que é radicalmente mal percebida, né, por esses movimentos neoidentitários. E, por último, ele fala aqui na página 117, 118, tá?
Tem outras coisas aqui, não vai dar tempo, mas enfim, né? Que as limitações do orientalismo são, como disse antes, aquelas decorrentes de se desconsiderar, essencializar e desnudar a humanidade de outra cultura, outro povo ou região geográfica. Mas o orientalismo foi além disso, considera o Oriente como algo cuja existência não apenas está à vista, mas permaneceu fixa no tempo e no espaço para o Ocidente, né? Então, quer dizer, mesma questão, né? Você generalizar a Europa como produtora só de escravidão, racismo, guerra e matança é cair no mesmo erro, no mesmo equívoco dos eurocêntricos ingênuos e etc e tal, tá? E aí, ao mesmo tempo, você vai acabar refém dos neoliberais, né? Não tem outro jeito. Seu discurso vai acabar refém dos neoliberais. Por quê? Porque no limite desse tipo de perspectiva, você até interpreta de maneira razoavelmente bacana. O olhar dos decoloniais, dos contracoloniais, é muito mais inteligente do que qualquer bolsominion, né? Isso é inegável. Do que qualquer Paulo Guedes da vida, né? Agora, fica muito aquém de uma perspectiva mais ampla que perceba o cenário político mesclado com o cenário cultural, etc e tal, porque essa galera tende a achar a globalização um problema, tende a achar a Europa um problema, né? E aí, o resultante disso é que começam a ficar muito fixos em questões de subgrupos. Inevitavelmente, isso acaba em lógicas mais individualizadas, né? E isso é uma delícia para os neoliberais, eles adoram isso, tá? Por último, pessoal, deixo aqui mais uma vez a dica do livro do Boaventura de Souza Santos, Descolonizar, abrindo a história do presente, tá? E ele faz uma ponderação aqui, eu não li o livro inteiro também, tá? Estou refletindo só esse detalhe aqui, na página 75 ele fala: a descolonização da história é uma intervenção intelectual que confronta os diferentes modos de dominação moderna, à medida que estes têm configurado a escrita hegemônica da história moderna. Os modos principais ou mais difundidos da dominação moderna são o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Os dois últimos existiam antes do capitalismo, mas este reconfigurou-os de maneira profunda a fim de garantir uma exploração sustentável do trabalho humano e da natureza. A exploração da mão de obra livre não se sustenta sem uma mão de obra extremamente desvalorizada ou uma mão de obra não paga, provida por corpos racializados, colonialismo e sexualizados, patriarcado. Isso aqui eu acho meio ingênuo, né? Porque, enfim, nós não estamos mais vivendo o patriarcado, muito pelo contrário, né? Então aí, estão acabando vários direitos que as mulheres tinham aí, porque estão todas trabalhando, etc e tal. Então os neoliberais não pensam a partir disso aqui e eles são o problema no Brasil. Então a gente tem que parar de ficar pensando em patriarcado, porque isso atrapalha. E mais um detalhe, né? Para repetir a questão que eu falei de Portugal agora há pouco aqui. Essa galera que tende a classificar o patriarcado como um problema, inevitavelmente vai esbarrar na eleição de Portugal como o problema. E não tem outro jeito, vai ficar cuspindo na própria imagem achando que está batendo no outro. Não tem jeito. E os neoliberais, gargalham disso. Ei, que legal, olha só, viu? E usam isso, usam e abusam, né? Porque essa galera fica ali muitas vezes, né, oscilando, né, e aí vota no Lula para presidente, mas bota um deputado negro, porque o cara é negro, pouco importa se ele é do partido Bolsonaro, entende? Esse é o problema, né? E para além disso, para finalizar, eu acho que uma das coisas mais interessantes que existem tá no próprio pensamento do Krenak e outros autores, repito aqui, né, cito mais uma vez o livro dele aqui, A Vida Não é Útil, é uma crítica que ele faz e que os movimentos, de maneira geral, ali, os movimentos decoloniais, especialmente os de matriz indígena, fazem do capitalismo, né? E a gente talvez possa começar a dialogar questões que na Europa hoje já são meio que, né, até óbvias, como, por exemplo, a diminuição da carga de trabalho e, enfim, né, a discussão mesmo da relação entre trabalho e lazer, etc. e tal, que os neoliberais odeiam. Esse velho retardado, então, aqui é um workaholic do inferno, né? Então, assim, mas a gente pode tentar articular essas questões, né, a partir de um diálogo com o pensamento, com a sabedoria dos indígenas, que estão muito além da gente aí nisso aí. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente volta no vídeo de amanhã, tá? Enquanto essa gentalha patética não destruir aqui, eu vou fazendo, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.